Pessoal, muito bem, vamos lá continuar a nossa aula de 812. Nós estamos falando sobre provimento. A gente viu as disposições gerais dos provimentos, do provimento, melhor dizendo, né? Vimos quais são as formas de provimento, aquelas 7 formas de provimento. Lembra do método mnemônico? O rato roeu a roupa do rei Pan, ok? E agora a gente vai falar sobre a primeira forma de provimento, que é a forma mais importante, que é a nomeação. Ok, pessoal? A primeira forma de provimento é a nomeação, até porque a gente já viu isso, mas a nomeação é forma de provimento originário. Todas as demais formas de provimento são provimentos derivados, ok? A única forma de provimento originário é a nomeação. Guarda bem isso. Legal, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então no artigo 9º da 8.112. Olha só o que ele vai falar. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou de provimento de carreira, ok? Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, e em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança. Ok, tudo bem, isso aqui a gente já sabe mais ou menos. Pessoal, a gente podia falar um conceito de nomeação? Podemos. Nomeação é o ato pelo qual a autoridade competente designa uma determinada pessoa para ocupar um cargo público. E esse cargo público, atenção a isso, ele tanto pode ser em provimento efetivo, como também em provimento em comissão. Ou seja, não necessariamente para eu ser nomeado, eu preciso ser aprovado em concurso público, porque você está lembrado que os cargos de provimento em comissão são providos de qual forma? Por meio de ato da autoridade competente. São cargos de livre nomeação e de livre destituição, ok? Então a nomeação ela vale tanto para cargos de provimento efetivo, quanto para cargos também em comissão. Beleza? Ok, até aqui não temos lá grandes dificuldades. O parágrafo único do artigo 9º vai dizer o seguinte: o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interino em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Pessoal, olha só que coisa interessante. A nomeação ela é feita também, mesmo nos casos de substituição, mesmo nos casos de interinidade. O caso aqui do parágrafo único do artigo 9º é quando um servidor ele já ocupa um cargo em comissão ou um cargo de natureza especial, ele já ocupa lá um cargo de chefia, de assessoramento ou de direção, e aí ele vai substituir, ok, interinamente um outro cargo de confiança. Essa situação é muito comum no serviço público, eu mesmo passo muitas vezes por isso. Lá no tribunal, no TRE de São Paulo, eu tenho lá uma função comissionada. Muitas vezes a minha chefe ela sai de férias, ela às vezes fica doente, e eu sou chamado a substituí-la. Ela ocupa um cargo em comissão. Quando eu estou substituindo, pelo dispositivo aqui do parágrafo único do artigo 9º, eu ocupo interinamente o cargo da minha chefe, ok? Sem prejuízo das minhas funções relativas ao cargo em comissão que eu ocupo, beleza? Só que tem um detalhe, eu tenho que optar pela remuneração. Ou eu escolho a remuneração da minha chefe ou a minha. Eu não posso receber as duas ao mesmo tempo. Isso de acordo com o que está aqui no parágrafo único do artigo 9º. Na prática é um pouquinho diferente, beleza? Mas, pelo que está aqui no parágrafo único, durante a interinidade é necessário que haja escolha entre a remuneração de quem eu estou substituindo, ou posso manter a minha remuneração, beleza? O que eu não posso é receber as duas juntas. Agora tem um detalhe interessante que é o seguinte: eu não perco a responsabilidade ou as minhas atribuições inerentes ao meu cargo. Na verdade, eu acumulo com o cargo que eu estou ocupando de forma interina, beleza? É isso mais ou menos o que o parágrafo único do artigo 9º quer dizer pra gente. Maravilha!
Olha só o artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida sempre a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Bom, primeira coisa em relação à parte inicial desse artigo. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo. O que é isso? Pessoal, os cargos de provimento efetivo, eles podem ser agrupados de duas formas. A primeira forma mais comum é você ter um cargo e esse cargo ele ser dividido em carreiras, ok? O que é o cargo de carreira? É o cargo que é dividido em classes, de forma que você tem a possibilidade de sofrer promoções e aí ascender de forma funcional. Então, por exemplo, no caso do Poder Judiciário da União, a Lei 11.416, que é a lei que regulamenta a carreira dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, ela criou um plano de cargos e salários, de forma que cada cargo é dividido em classes e em padrões. E aí você vai ascendendo profissionalmente a cada ano que você passa no cargo, né? Hoje a gente tem 13 classes, então demoraria aí 13 anos para você chegar no topo da carreira, ok? Isso se trata então de cargos que são divididos em carreira. Mas é muito comum também a existência de cargos isolados, cargos que ainda não são divididos em carreira, ok? Você fica ali, não importa quanto tempo você passe naquele único cargo. Você não tem a possibilidade de ascender funcionalmente, como ocorre nos cargos que são divididos em carreira, ok? Que são divididos em classes. Maravilha? É essa a diferença aí entre um e outro. É claro, pessoal, o que você precisa lembrar aqui é da literalidade do dispositivo. Mas ajuda muito a gente saber do que se trata que a gente está falando aqui, né? Do que o artigo está dizendo para a gente. Bom, de qualquer forma, os cargos de provimento efetivo, eles sempre dependem do quê? De prévia aprovação em concurso público. Isso é norma da Constituição, pessoal. Artigo 37, inciso 2º, diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos e assim por diante. Ressalvadas, é claro, as nomeações relativas ao cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Bom, a regra, pessoal, é o concurso público para eu ingressar no serviço público. Só não vai haver concurso público quando o cargo for de provimento em comissão. Beleza? Isso a gente já sabe. E quais são as formas do concurso? Já a gente vai falar isso mais adiante no artigo 11, mas o concurso público ele pode ser ou por meio de provas ou também por provas e títulos. Provas e títulos, pessoal, é quando você utiliza a possibilidade de a titulação de uma pessoa ser considerada para fins de pontuação no concurso. Então, de repente, no caso da Justiça Eleitoral, isso é muito comum nos concursos para o Tribunal Regional Eleitoral. O cara que foi mesário, às vezes o fato de ele ser mesário é usado como critério de desempate, mas poderia ser usado, por exemplo, como um critério de titulação, dar uma pontuação um pouquinho a mais para ele. Isso é mais comum, na verdade, em relação à titulação acadêmica. Uma pessoa que tem pós-graduação em estrito sensu, né, tem lá um mestrado, um doutorado, por exemplo, muitas vezes alguns concursos acabam prevendo ali uma pontuação um pouquinho maior para a pessoa que tem a titulação, ok? Então o concurso ele pode ser de provas ou também de provas e títulos. Maravilha! Obedecida sempre o quê? A ordem de classificação e o prazo de validade. A gente vai falar mais adiante sobre o edital do concurso público, mas o edital ele precisa trazer tanto quais são os cargos que vão ser providos por meio do concurso, e aí uma vez aprovado nesse cargo, você vai ter lá uma ordem de classificação e a administração tem que seguir rigorosamente a ordem de classificação estabelecida após a publicação do resultado, ok? E o prazo de validade, a gente vai ver que, em geral, o prazo máximo de validade dos concursos públicos é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração, ok? Beleza, já vimos então o 37, agora olha só essa súmula 231 do TCU, ela pode parecer um pouquinho óbvia, mas às vezes a gente acaba encontrando algumas questões, em especial quando a banca é o CESP, que podem trazer confusão em relação à obrigatoriedade de concurso público. Porque, pessoal, pelo que disse o artigo 37, inciso 2º da Constituição, o concurso público é obrigatório tanto para o caso do cargo público em caráter efetivo, mas também para o caso do quê? Do emprego público. Olha só que interessante. A investidura depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.
A investidura em cargo, era isso que eu queria falar. A investidura em cargo ou emprego público. A gente já viu que o emprego público é destinado a quem? Aquelas pessoas que vão fazer parte da administração pública, muitas vezes indireta. Né? A administração pública, aquela parte da administração pública que é regida pelo regime de direito privado, que são basicamente duas pessoas, as sociedades de economia mista e também as empresas públicas. Mas mesmo nesse caso, o concurso público é obrigatório, ok? E aí essa súmula do TCU, ela vai falar um pouquinho como é que fica a exigência do concurso na administração pública indireta. Olha só, a exigência de concurso público para administração de pessoal, administração é boa, né? Para a admissão de pessoal, se estende a toda a administração indireta, nela compreendidas as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e ainda as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada. Então a regra geral é que qualquer entidade ligada à administração pública, direta ou indireta, contrate pessoal por meio de concurso público, ok? Como é que ficam as entidades paraestatais? As entidades paraestatais, você vai estudar isso um pouquinho melhor lá em direito administrativo, são aquelas entidades que caminham ao lado do Estado. O próprio nome já diz isso. Para, ao lado, estatais, Estado, ok? Então são, por exemplo, as entidades sociais autônomas, o sistema 7S, por exemplo, SESI, SESC, SENAT, eles não fazem parte da administração pública, ainda que estejam muito vinculados a ela, por meio de incentivos e coisas do gênero. Mas no caso das entidades paraestatais, aí não, a regra não é a realização de concurso público, mas sim de processo seletivo, ok? Então, basicamente, somente essas entidades é que não estarão obrigadas a fazer concurso público. Todas as demais entidades vinculadas à administração pública, tanto a administração direta quanto a administração indireta, ainda que não possuam cargos públicos, mas sim empregos públicos, estarão obrigadas a fazer concurso para contratação de pessoal. Maravilha? Dá uma olhadinha então nessa questão da FCC aí para defensor público. Olha só. O princípio constitucional da exigibilidade de concurso público aplica-se a quem? Aos poderes e entes da federação, exceto as sociedades de economia mista e as paraestatais em regime seletista. Certo ou errado, pessoal? Moleza, né? A sociedade de economia mista fazem parte da administração indireta, contratam por meio de emprego público. Só que a gente acabou de ver, por essa súmula do TCU e também pelo artigo 37, inciso 2º da Constituição, que a contratação de pessoal, nesse caso da sociedade de economia mista, deve ser feita por meio de concurso público, beleza? No caso da paraestatal, aí sim o concurso é dispensado, mas a alternativa está errada, porque ela está meio certa, né? Ela tem uma incorreção no que toca à sociedade de economia mista, beleza? Por isso que ela é uma alternativa errada. Entenderam mais ou menos como é aqui a questão da obrigatoriedade do concurso público, ok? Maravilha, vamos adiante falando ainda sobre nomeação. Bom, os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento na carreira mediante promoção, deixa eu voltar aqui, mediante promoção, devem ser estabelecidos aonde, pessoal? Em lei própria para isso e também nos regulamentos de cada ente da administração pública. Duas coisas aqui importantes. É possível a existência de requisitos para ingresso além daqueles fixados na Lei 8.112, que nós já vimos quais são. Né? Além do gozo de saúde, além de ter a nacionalidade brasileira, todos aqueles requisitos que nós já falamos, é possível ainda que a lei crie outros requisitos, ou mesmo o regulamento de cada órgão interno, desde que haja um mínimo aí de proporcionalidade em relação ao cargo que vai ser objeto de concurso público. Agora, tem um outro detalhe aqui nesse artigo, que é o desenvolvimento na carreira. O desenvolvimento na carreira do servidor público se dá por meio de promoção. Só que isso aqui só vale para os cargos em que haja a organização em carreira, ok? Cargos que sejam divididos em classes, em que eu posso ascender funcionalmente. Mas a gente viu, quando a gente falou dos 7 tipos de provimento, que a promoção é uma das formas de provimento, ok? Promoção é uma das formas de provimento de cargo público. Pessoal, então, olha só, continuando.
né? Lembrando que a gente já falou um pouquinho sobre concurso público em artigos anteriores, já vimos essa primeira parte do artigo 11, em que os concursos públicos eles podem ser de duas formas, ou por meio de provas apenas, ou então por meio de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo órgão, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento fixado em edital, quando indispensável ao custeio do concurso, ressalvadas ainda as hipóteses de isenção neles expressamente previstas, ok? Aonde? No edital, né? Pessoal, em relação ao concurso pode ser feito em duas etapas, beleza, vai depender aí da lei e também do regulamento de cada um dos órgãos. Em geral, os concursos públicos, você sabe disso, você que já fez vários concursos, se é o seu primeiro concurso, você já deve ter se inscrito, mas se não se inscreveu ainda vai ter que se inscrever em vários concursos, e você vai ter que ver que você vai perceber que você vai pagar uma taxa de inscrição, ok? Então, existe um custo para ser feito o concurso público. Tem que contratar a organizadora, tem que gerenciar uma série de situações e esse valor vai ser cobrado dos candidatos, beleza? Sempre que for indispensável ao custeio do concurso. Ressalvadas as hipóteses de isenção previstas no edital. Os editais muitas vezes trazem hipóteses de isenção em relação à taxa de inscrição, e aí é necessário ver no edital quais são os critérios estabelecidos para a dispensa do valor da inscrição. Maravilha? Prazo de validade do concurso público. Já falei isso. Em geral, os concursos públicos têm um prazo de validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Professor, é obrigatória a prorrogação? Não, pessoal. A prorrogação é ato discricionário da administração pública. O que é isso? Um ato discricionário é aquele que está sujeito à conveniência e à oportunidade do administrador. Ou seja, ele faz se quiser, beleza? Então, no máximo 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, hein, pessoal? Atenção a isso. A prorrogação pode acontecer uma única vez por igual período. E, é claro, a prorrogação é ato discricionário, beleza? Discricionário é bom, né? Bom, continuando. Olha só, o prazo de validade do concurso e as suas condições serão fixadas em edital, que deve ser publicado aonde? No Diário Oficial da União e também em jornal diário de grande circulação. Guarda isso, né? O edital, ele traz todas as nuances em relação ao concurso público, todos os critérios, todos os detalhes do concurso. O edital é a lei do concurso público. Tanto a administração pública quanto os candidatos se vinculam ao edital do concurso. E ele necessariamente deve trazer o prazo de validade do concurso e as condições de realização, beleza? Sendo publicado em 2 locais, sempre no Diário Oficial da União e também em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º aí desse artigo, ele vai falar que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Por esse artigo aqui, enquanto estiver vigente um concurso público, ou seja, enquanto não expirou o seu prazo de validade, havendo candidatos aprovados, a administração pública não poderia abrir um novo concurso, certo? Beleza, isso é o que diz a 812, mas a Constituição diz diferente. Por quê? Porque a Constituição, indiretamente, ela diz o contrário do que fala a 812. Quer ver? Olha aí o artigo 37, inciso 4º da Constituição. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado sobre prioridade sobre os novos concursos, sobre os novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Pessoal, o que é isso? Pela Constituição, é possível a abertura de um novo concurso público, ainda que o concurso anterior esteja válido. Mas, nesse caso, necessariamente, aquele que foi aprovado no concurso anterior vai ter prioridade sobre aquele que está sendo aprovado nesse novo concurso, ok? É isso que diz o 37, o inciso 4º. Então, meus amigos, pela Lei 8.112, eu não poderia fazer um novo concurso enquanto estivesse válido o concurso anterior e tivesse candidatos aprovados. A Constituição alterou esse dispositivo. Ela diz agora que é sim possível a realização de um novo concurso público, ainda que o anterior não tenha expirado, desde que
os aprovados no concurso anterior sejam convocados com prioridade sobre os novos aprovados. Beleza? Como é que eu respondo isso na prova? Pessoal, vai depender. A gente vai resolver algumas questões que isso vai ficar muito claro. Às vezes a Carlos Chagas, em especial, ela pede a literalidade do 8.112. E aí você vai observar que a única alternativa correta, dentre todas as alternativas que ela apresenta, é justamente uma que é a literalidade da 812, ainda que a Constituição já tenha alterado aquele dispositivo. Agora, se na mesma alternativa tiverem se na mesma questão tiverem duas alternativas trazendo um texto da Constituição, um entendimento da Constituição e outro da 812, é claro, eu fico com o texto da Constituição, porque todas as normas devem obediência à Constituição. Alessandro falou isso na primeira aula que a gente teve, quando ele mostrou para vocês a pirâmide kelsiniana. A Constituição é o fundamento de validade de todas as demais normas do ordenamento jurídico. Todas as demais normas devem obediência à Constituição. Beleza? Muito bem, adiante. Olha só essa questão interessante para a gente introduzir um novo assunto sobre concurso público que interessa bastante vocês. Olha só. Em conformidade com a jurisprudência do STF, a simples aprovação em concurso público, ainda que fora do número de vagas, gera para o habilitado direito adquirido à nomeação. Pessoal, para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que entender a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF. E a gente vai observar que hoje, pessoal, existe o direito à nomeação. O que é isso? Há um tempo atrás, entendia-se que a administração pública, ela poderia convocar os aprovados em concurso público, mesmo aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas, se quisesse. A aprovação no concurso público, o entendimento anterior, dizia o seguinte: é mera expectativa de direito. O STJ, a partir de 2009, também o STF, agora em 2011, alteraram esse entendimento. A partir de agora, aquela pessoa que for aprovada dentro do número de vagas, e esse é o requisito, sendo aprovado dentro do número de vagas, a pessoa, o concursando, ele ganha o direito à nomeação. Vamos dar uma olhadinha nesse dispositivo aqui, nessa ementa, melhor dizendo, de uma decisão do STF. Olha só. Recurso extraordinário, repercussão geral, concurso público, previsão de vagas em edital. Direito à nomeação dos candidatos aprovados. 1. Direito à nomeação, candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Esse é o entendimento hoje majoritário e pacífico dos tribunais superiores. O requisito, pessoal, é que eu seja aprovado dentro do número de vagas. Se eu for aprovado dentro do número de vagas, eu tenho o direito de ser nomeado. Direito subjetivo, ok? Conferido àquele que for aprovado dentro do número de vagas no concurso público. Bom, eu tenho que falar um detalhe para vocês aqui, que é a malandragem que os órgãos da administração pública acabam fazendo a partir dessa decisão, para que não estejam assim tão vinculados à obrigatoriedade de nomear aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas. Você sabe qual é essa malandragem? É colocar lá no edital do concurso cadastro de reserva. Né? Então ele bota lá cadastro de reserva e aí ele fica à vontade para chamar quem ele quiser. Mas, pessoal, já tem decisões dos tribunais superiores dizendo que é obrigatório a convocação das pessoas que passaram, que foram habilitadas no concurso público, ainda que ele traga apenas cadastro de reserva, para todos aqueles cargos que forem vagando ao longo da validade do concurso público. Beleza? Mas o importante aqui é você lembrar desse direito à nomeação. Servidor público concursando, aquela pessoa que presta concurso, sendo aprovada dentro do número de vagas, tem o direito subjetivo de ser nomeada. Outra decisão do STF sobre esse ponto, olha aí, os candidatos agora da relatoria da ministra Carmen Lúcia. A decisão anterior tinha sido da relatoria do ministro Gilmar Mendes, agora o próximo é de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Os candidatos aprovados em concurso público têm o direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. Por isso, pessoal, que não se assustem. Muitas vezes você pega um edital de um concurso e você fala assim: cadastro de reservas, vou fazer esse concurso nada, não vai chamar ninguém. Bom, posso dar exemplo de inúmeros tribunais que chamam pra caramba. Tanto além do número de vagas que traz lá no edital, quanto mesmo quando ele não traga vaga nenhuma. Exemplo clássico aqui são os tribunais regionais do trabalho, que chamam pra caramba, né? Os últimos TRTs aqui em São Paulo, TRT2, TRT15, chamaram gente aí a rodo.
né? Então, não se assuste quando o edital traga um número de vagas pequeno. Mas, voltando à nossa questão, ela está errada, né? A gente já sabe por que ela está errada. Por quê? Porque a simples aprovação em concurso público não gera expectativa, não gera o direito à nomeação. Por quê? Eu tenho que ser aprovado dentro do número de vagas, ok? A alternativa aí disse, ainda que fora do número de vagas. Não, errado. Sendo aprovado dentro do número de vagas, eu tenho direito à nomeação, beleza? A gente fica por aqui, então, já já a gente retorna para falar mais ainda sobre provimento, tá bom? Até já!